Você nunca teve alguém para dizer, você pode. Então hoje você não entende por que você tem um espírito de desistência dentro de você. Você procrastina os projetos, você abandona sonhos. Você larga tudo para trás. Você prefere ajudar todo mundo, mas se ajudar você não consegue, porque você entende que você não tem valor para isso. Não é claro assim, mas dentro de você está dito isso. Porque um dia alguém não validou você. E tudo que você vai fazer é com muita força. Parece que sempre é muito pesado. E aí você está achando, Senhor, me dá o que eu quero, me dá o que eu quero. Ele está dizendo, antes de eu te entregar o que eu quero te entregar, primeiro eu vou te curar. Porque o diferencial da tua vida não é o que você tem, é quem você é.